Fala pessoal, estamos aqui para mais um Maincast, dessa vez direto de Florianópolis, mais precisamente direto da Lagoa da Conceição e mais precisamente ainda nos estúdios da Melver. Então agradecer aqui a Melver por ceder o espaço para a gente. E hoje é um dia muito especial. Arthur, eu tô com o Arthur Severo aqui, banker da Manchester. Cara, eu tenho uma pessoa que, primeira vez que eu vi saindo do carro com os livros, eu quase desmaiei. E hoje ele tá na minha frente aqui, Reginaldo Leme. Muito obrigado, cara. Tudo bem? Muito prazer, Reginaldo. Regi, é uma satisfação muito grande de estar fazendo podcast com você aqui. A gente conversa bastante, mas fazer uma conversa aberta assim, pra mim, eu tô bastante emocionado e bastante feliz. Legal. E praticamente na minha casa, né? Que eu tive vários imóveis aqui, e porque a ideia, inclusive, era morar permanentemente, né? Definitivamente, aqui na Lagoa. No canto da Lagoa, mais precisamente, que é onde a gente está. E tenho o maior prazer, isso aqui é a minha casa, a Ilha da Magia. Eu amo isso aqui. E para falar com Manchester, nada melhor do que estar com vocês dois aqui. É engraçado, desculpa, é engraçado andar com ele aqui. Porque todo lugar que ele olha, ele fala, isso aqui não sei o quê, isso daqui não sei o quê. Cara, conhece mais do que você, tenho certeza que ele conhece mais do que você. Imagino. Inclusive, acho que a gente já entrevistou, assim, a gente já teve alguns entrevistados de peso aqui, mas eu acho que nenhum que vai deixar meu pai tão orgulhoso de eu entrevistar, porque meu pai era um apaixonado pela Fórmula 1. Que bom. E assim, ele sentiu muito, né, quando teve a fatalidade do Senna. Inclusive, Reginaldo, eu já gostaria de fazer a primeira pergunta, que é quase uma curiosidade que eu tenho, que é: quantas pessoas já falaram para você, por exemplo, que a Fórmula 1 morreu para ele junto com a morte do Senna, né? Ou seja, por que a gente nunca conseguiu, por que nunca surgiu um outro piloto que foi capaz de personificar a paixão da Fórmula que o brasileiro tem pela Fórmula 1, né? O Senna, realmente, o brasileiro, acho que a paixão que o brasileiro tem pela Fórmula 1 personificou no Ayrton Senna, né? Muita gente me falou isso, tá? Na minha posição, né, eu digo para pessoas assim, poxa, mas volte a ver, porque a Fórmula 1 é uma outra coisa, mas a gente perde um piloto, claro que perder, qualquer país que perde um símbolo como ele foi, né, sofre muito. Mas você tem que ver um outro lado do esporte, porque grande parte dessas pessoas são aquelas que elas torcem por um ídolo e não tanto pelo esporte, quer dizer, não gostam, a paixão não é o automobilismo. Então, eu tô na minha, né, de defender o automobilismo, e é isso que eu respondo para elas, porque o que a gente quer, e a gente está conseguindo agora, graças a Deus, mas tudo bem, já faz há 3 décadas aí do acontecimento com o Senna, como o tempo passa, né, e a gente está conseguindo agora, e isso se deve muito a duas coisas: ao novo formato que a Liberty deu à Fórmula 1. Eu estou dizendo isso que a gente está conseguindo chamar a atenção de novo dessas pessoas que tinham deixado de ver e dos filhos delas, né? Tá acontecendo demais. A Fórmula 1 cresceu muito na juventude, e no Brasil especialmente, aí que eu digo as duas formas: uma é a Liberty, outra é a Band. Sim. O que ela fez, o formato de transmissão da Band trouxe a Fórmula 1 para perto de garotos de 6, 7 anos para cima, sabe? Garotos hoje de 14, 15, que eles praticamente não existiam. Então, assim, opa, existe um negócio chamado Fórmula 1, que foi quando eu comecei lá atrás, né? 50 anos atrás. É a coisa que até me orgulho muito disso, né? Uma boa parte do tempo junto com o Galvão, mas o Galvão veio depois, eu na imprensa escrita ainda, muito antes de TV, eu comecei a fazer cobertura para o Brasil de um negócio que o brasileiro não conhecia. Isso lá atrás, sem rede social, sem nada. A Fórmula 1 reconhece isso em mim. Eu tenho um relacionamento bom com o Stefano Domenicali, que é o CEO da Liberty, e ela diz: você trouxe a Fórmula 1, quer dizer, aproximou o povo brasileiro da Fórmula 1 lá atrás. Não era nem sombra do que é hoje, né? Então, a gente vê muita gente nova vindo, e é isso que nós queremos um público novo.
Boa. Legal. Até, o Regi, trazendo para a nova geração, né? A Fórmula 1 entrou em férias agora, né? Que volta nesse próximo final de semana. E, pô, antes das férias, o Bortoleto teve o melhor resultado dele, né? Teve um 6º lugar. Qual o futuro do Bortoleto? Qual o futuro ali? A gente tem visto alguns pilotos escalarem muito bem a F3, F2, né? E depois indo para a Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2, depois a Fórmula 1. Qual que é o futuro ali? Se você vê o Bortoleto andando agora é Sauber, né? Ano que vem Audi. E você acha que ele dá para escalar e para uma... A gente pode sonhar com vitória assim no futuro próximo do Bortoleto? Pode fazer isso, todo brasileiro pode fazer esse sonho virar realidade agora, porque não virar realidade no sentido assim, pode acreditar que esse sonho vai se concretizar em poucos anos, porque o Bortoleto tem qualidades assim que muito acima da média, tem qualidades que eu vi em grandes campeões nascendo, né, que uma delas é a autoconfiança no que faz, na técnica, na própria técnica, e ele, você vê, isso que ele conseguiu de estrear na Fórmula, primeiro ano de estreia da Fórmula 3 ser campeão, ano de estreia na Fórmula 2 ser campeão e foi ir para a Fórmula 1, coisa que só o Oscar Piastri e o Charles Leclerc conseguiram. Então, tudo bem que esses dois, eles já estavam encaminhados quando chegaram à Fórmula 1. O Leclerc já era um garoto Ferrari e o Piastri era um garoto Renault que foi parar na McLaren. Então, assim, essa sorte a gente ainda vai torcer para que ela aconteça no caso do Bortoleto, depois desse segundo ano da Audi, que ele corre pela Audi. Se não vier um convite de fora, porque vai vir e de equipe de peso, que a Audi de repente faça um carro, não no primeiro ano um carro vencedor, mas que faça um carro já competitivo no primeiro ano. Aí, vamos dizer, se ele confiar, se ele perceber que o corpo de engenheiros da Audi é tecnicamente suficiente para desenvolver esse carro, para crescer em 1 ano ou 2, ele ficar lá mesmo. E não vamos esquecer que a Audi é uma fábrica alemã, né? Sim. Vai estrear, é um motor alemão novo que nunca esteve na Fórmula 1, mas é alemã. Sim. Então, alemã, em termos de motorização, quer dizer alguma coisa. Ô, Regi, até você já viu muitos pilotos começarem na Fórmula 1, né? Pelo seu tempo de carreira. Você é a maior autoridade do automobilismo no Brasil. Não tem nenhuma pessoa maior do que você no automobilismo. E você conhece o Bortoleto há muito tempo, né? Como que foi ver a família do Bortoleto ali, o pai dele, que você conhece há bastante tempo? Como foi ver um menino que você viu crescer, hoje tá lá na Fórmula 1, como que é isso, né? Não, a realização até para você, né? Para ser amigo deles. É uma alegria pessoal enorme, enorme. Eu tive amizades com todos os pilotos brasileiros que chegaram à Fórmula 1 antes deles chegarem. Mas o do Bortoleto foi diferente, porque o Senna eu não vi correr de kart. Porque quando ele corria de kart no Brasil e já era um expoente no kart, eu já estava na Europa correndo atrás da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, né? Que na época nem chamava Fórmula 2, era GP2 e GP3. E então eu só peguei o Senna assim, já na Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3, já assim, subindo o escalão, subindo os degraus da escada para chegar à Fórmula 1. Mas o Bortoleto eu vi no kart, né? Em 2000 se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, eu fui para a Inglaterra assistir um mundial de kart. Uma cidade do interior lá, mas uma pista famosa. E eu fui para ver vários pilotos, não, inclusive outros brasileiros já de destaque e tudo. E o Caio Collet, né, que hoje está lá na Indy, né, Indy Next, e candidato à Indy, né? É o cara que fez uma carreira maravilhosa, um piloto de super talento,
Mas ele estava na escola Renault, essa mesma do Piastri, que depois o Piastri deu um jeito de sair para ir para a McLaren, foi uma briga jurídica grande. E o Collet, o que acontece? Ele estava assim, no topo da fila entre os caras que estavam lá. Mas era muita gente, eram 30. Né? Então surge uma oportunidade para um aqui, outro aqui, encaixa um na Fórmula 3, encaixa um na WEC, encaixa um no Mundial disso, daquilo. E foi passando o tempo para o Collet. Então hoje ele voltou os olhos para os Estados Unidos e vai muito bem lá. Pode ter certeza que, aliás, ele e o Bortoleto são bons amigos. Mas o Bortoleto, estou falando do Gabriel, então eu fui ver essa corrida, o Mundial de Kart disputa numa categoria chamada OK e OK Júnior. Então, como eu estava lá, né, eu assistia tudo. Então fui assistir as corridas de OK Júnior. Eu sabia que tinha um brasileiro, não sabia nem o nome. Aí comecei a ver um cara na pista lá, eu falei, nossa, esse menino é bom demais e tal. E era o brasileiro. E era o Gabriel. Terminou aquilo, tá? Aí eu fiquei sabendo ali, porque eu estava na sala de imprensa, fiquei sabendo que ele era um brasileiro. Tá? Eu falei, nossa, o cara, ele foi ganhando bateria. A regra do Mundial de Kart é um negócio assim muito, é desumano. Porque tem umas coisinhas assim, e estava chovendo. Então você escorregou, vamos lá, você encostou o bico do kart no outro piloto, você perde 2 pontos. Você encostou isso, você fez uma curva assim, você perde, né? E ele pegou uma poça d'água e deu uma raspadinha no cara. Isso valeu. Esses 2 pontos, ele não foi para a final, ele foi para a semifinal. Mas assim, barbarizando. Ele ganharia a semifinal e iria para a final com grande chance. Aí eu falei, nossa, quem é esse moleque? Terminou a corrida dele, eu fui procurar, encontrei o pai dele, que eu não conhecia, o Lincoln, e fomos os 3 sentar, comer um sanduíche lá e conversar um pouquinho. Tá? Eu tenho foto disso e o Gabriel era assim, se eu estivesse em pé, o Gabriel batia aqui, mais ou menos. Né? Hoje ele bate aqui. Ele é gigante. Ele cresceu, esticou demais. Até um negócio não era muito bom para a Fórmula 1 e não é. Mas hoje em dia faz menos diferença, né? Que tem o regulamento prevê isso, essa equiparação de maior peso. Né? Enfim, o conjunto aqui é um peso para o conjunto, né? Exato. E não só para o piloto. E, bom, eu falei, nossa, que moleque é esse? Aí eu conheci o Lincoln, o pai dele, que o pai dele passa o tempo, o pai dele, que era muito interessado em automobilismo, se torna dono da Stock Car, a categoria principal do Brasil, meu amigo pessoal, fizemos trabalho juntos e tudo, e eu passei a ser, vamos dizer assim, um tio, um padrinho tio do Gabriel. Nós estivemos a semana passada em Brasília, lá para receber uma homenagem, eu com ele e o pai, subiu ao palco com ele, tá? E assim, cara, para todo mundo, meu tio Regi, Até então, na transmissão da Fórmula 1, né? A gente já vê o carinho que tem um pelo outro. Então, ele legal. fala para Mariana, o tio Regi. Então, é muita alegria que eu vejo nascer um novo ídolo nosso. Não tenha dúvida, graças a Deus. Que legal. Bom, é muito legal escutar essas histórias, Regi, mas eu ainda vou ter que contrastar ainda um pouco o presente e o futuro Claro. com o passado. E o que eu vou perguntar, eu lembro que quando aconteceu a fatalidade do Senna, eu devia ter coisa de 6, 7 anos de idade, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu me recordo de eu também ter chorado, não por entender o que estava acontecendo, mas porque eu vi o meu Contexto pai, da família. assim, arrasado, meu pai ficou arrasado. Então, fazendo uma ponte com isso, o que foi narrar o dia do acidente do Senna? Assim, nos bastidores já sabiam antes de todo mundo o que tinha acontecido? Ou ali também rolou aquela expectativa foi mais grave, menos grave? Como é que foi? Não, rolou a expectativa. Primeiro, você falou narração e a gente fala mesmo, a narração da corrida faz parte, o narrador e o comentarista. Então, que é o meu caso, comentarista. E o Galvão era o narrador. Então, a gente enxergou de uma forma um pouquinho diferente. Eu tinha convicção de que era mais grave, mas não a ponto de morrer. E o Galvão
tinha, não sei se ele queria acreditar mais naquilo, então ele tinha assim, tipo, vamos ver quanto tempo ele se recupera, aquela coisa assim e tal. E foi muito difícil, porque foi um momento, inclusive, que a cabine lá de Imola, a visão da pista que você tem é uma fresta, assim, uma coisa muito pequena. Claro, é dogma da TV você narrar pelo monitor. Você tem que narrar o que está no monitor, que é o que o cara está vendo em casa. Não tem visão da pista, não importa. Mas você tá na frente do box, está passando um carro, você desvia um pouquinho e tal, né? E o Galvão estava olhando assim e tal, quando bateu, eu vi ele estava olhando para frente, eu sacudi o joelho dele, ele olhou, e aquela frase, né? Senna bateu forte. E dali para diante, tudo aquilo que aconteceu, a gente tenta analisar sempre. Isso é outra coisa que é assim, enorme em qualquer tipo de transmissão. Primeira coisa que você pensa é no torcedor brasileiro, na família, no torcedor brasileiro. Então você vai, aconteça o que acontecer, você vai amenizando, né? Você não vai dizendo, não foi nada, daqui a pouco ele tá bom. Não, você não vai mentir, mas você vai amenizando. A batida foi forte, foi isso, aquilo, chegou o atendimento médico, que é rápido, doutor Cid Watkins, que estava vivo. Então a gente botando para cima assim, mas, né, preocupadíssimos, porque eu, por exemplo, já estava mais preocupado até que o Galvão. E nessa corrida, era uma cabine muito pequena e estava do lado de fora da cabine o Leonardo Senna, que é o irmão, e o Birajara Guimarães, que era o sócio na Audi deles. Então, e o Braguinha, Almeida Braga, que sempre acompanhava o Ayrton. Então você olha para a cara dos três, os três olhando pra gente, assim, arrasados já, sem saber ao certo, mas já arrasados. E aí a corrida interrompeu e tudo, e eles desceram. Os três desceram para ir pro centro médico lá. E eu e o Galvão ficamos segurando a barra ali, né? E o Galvão, ele estava usando um lenço, né? Para se enxugar, um lenço. Era mais uma toalhinha, né? Suando, calor na Itália. E determinado momento que ele ficou angustiado, não conseguiu se segurar ali dentro da cabine, ele foi para fora respirar. E eu fiquei sozinho ali uns 10 minutos. E falando isso na transmissão. Transmitindo normal, tudo. Bom, acabou tudo, foi embora do helicóptero. Quando saiu do helicóptero, gente, cada sinal da imagem significava maior gravidade. Então foi embora do helicóptero, aí já tinha notícias assim de pessoas dizendo lá, acho que ele tinha morrido, mas nada confirmado, né? Mas já tinha sido transportado para o hospital de Bolonha, então já foi o Braguinha, já foi o Leonardo, já foi o Birajara, e eles foram no meio, assim que aconteceu. E logo que terminou, o Gerhard Berger, o helicóptero do Berger que foi levando os casos, o Berger tinha voltado para pegar, não sei mais quem ali que estava. O Berger estava correndo? Não estava mais, né? E pegar mais alguém e levou o Galvão pro hospital. E eu fiquei ali sozinho, eu com o técnico de som, a gente transmitindo. Ficou no ar, né? O Brasil tinha que saber. E aí, saiu do ar, entrou a programação normal e a gente entrava fazendo boletins. E o Cabrini era o repórter, foi pro hospital também. E de lá, por celular, ele passava os boletins, e os boletins passavam pela gente, pela mesa de som, que é para melhorar a qualidade do áudio. Então, foi assim que, enfim, a gente foi os primeiros a saber, né? E o Rubinho, que tinha batido no dia anterior, 2 dias antes... Bateu na sexta, Ratzenberger morreu no sábado e o Senna bateu no domingo. E aí ele tinha batido na sexta e no sábado ele foi à pista visitar, ele foi para o hospital de Bolonha, então, machucou o nariz, machucou o cotovelo, então, e foi no sábado visitar o Senna lá no motorhome da Williams. E a gente teve junto, tal, e o Rubinho foi para casa. Ele morava em Oxford, na Inglaterra. E o Rubinho me ligando a cada 5 minutos. Tem notícia? Eu falei, Rubinho, ainda não, mas assim, às vezes eu descia correndo lá no paddock, para saber alguma coisa. O Rubinho me ligava, pessoas estão dizendo isso, aquilo, mas Rubinho, não é nada oficial, aguarde aí, procure ficar tranquilo, né? Nessa altura eu já estava bem mais próximo de acreditar no pior, né?
Mas não podia descer mais. Então, aí, o paddock tudo desmontando já, né? Terminada a corrida, eles desmontam rapidinho, tá? E o Cabrini mandando as notas. Até que a última delas foi o Cabrini falou assim, ó, vou dar a notícia que eu não queria dar e que o Brasil não queria ouvir, né? Ayrton Senna acabou de morrer, morte, a gente brinca falando morte morrida, mas é morte, não só morte cerebral, morte física, assim, parou de circular o sangue, morte, né? E o Cabrini deu essa notícia, passou pela gente e foi transmitido para o Rio. A Globo imediatamente me chamou ali ao vivo, eu fiz lá um comentário, falei, muito triste e tal, daqui a pouquinho eu vou descer para o paddock, vou ouvir as pessoas do meio e tal. E desligamos o aparelho de som, tudo, para ir para o hospital. Nessa altura a Globo já me informou, terminando tudo aí, você vai para a porta do hospital, que nós estamos mandando a nossa equipe daqui de Londres, que era o Pedro Bial, para ir com o cinegrafista e tudo, porque vocês vão fazer o Fantástico ao vivo na frente do hospital. E você e o Bial. Então desmontamos tudo lá e eu desci pro paddock. Aí eu desci. Cara, quando eu desci era um negócio assim de louco, cara. Aí as pessoas que tiveram ligação com ele, principalmente o Joe Ramírez, que era da McLaren, me abraçava e chorava. O Joe Ramírez é um mexicano que trabalhou no Brasil muito tempo na equipe do Emerson até. E chorava, e os outros todos, né? Os pilotos, poucos pilotos que ainda estavam lá, e mecânicos, todo mundo, mas chorava, abraçava. Eu era, assim, vamos dizer, eu era o brasileiro que estava ali. Personificação do brasileiro. Não, TV italiana, TV francesa, TV inglesa, TV alemã, tudo queria saber a minha opinião por ser um brasileiro. Tá? Fiquei um bom tempo ali falando, dando entrevista para eles e tudo. Arrumamos nossas coisas e fomos pro hotel em Imola mesmo, em Dosa, que é ali, 12 quilômetros, né? E ali, tempo de tomar um banho, se vestir e ir para a porta do hospital. Então, que eu sabia que ia ter que fazer o Fantástico lá, encontrar o Bial e ficamos lá até o fim do Fantástico. Isso quer dizer, levando em consideração as 4 horas de diferença da Europa para o Brasil, né, no horário de verão, a gente ficou o Fantástico começando, acho que era 8h30, né? Você vê, 8h30 já era meia-noite, 8 horas já era meia-noite lá. Então nós começamos o Fantástico à meia-noite, terminamos às 4 da manhã. Né? E, né, para falar sobre uma coisa muito doída, nas informações que a gente recebia lá de dentro, ninguém pôde entrar, ninguém. Então tinha sempre um porta-voz, quem vinha lá com os boletins oficiais transmitidos para a Globo e a gente comentava. Sim. A gente falava o que aquilo poderia significar e tudo. Foi traumático. Você tinha 6 anos, eu tinha um pouco mais. Eu lembro bem, cara, de como que foi. Todo mundo lembra, né? Eu lembro meu pai e minha mãe chorando. Não teve um clássico naquele dia, acho que Palmeiras de São Paulo, que a torcida se uniu aquele dia, que naquela época podia ter torcida dupla no estádio. Olê, lá, acenar. Nossa, foi terrível. Todo mundo se lembra do que estava fazendo no momento. Todo mundo se lembra, exatamente. O Regi, agora vamos trazer um pouco para cá. 2021. De um cara que adora o Senna também, que é o Lewis Hamilton. 2021 era pro... Aquele que foi roubado no fim do campeonato, né? 2021 era pro Lewis Hamilton se tornar octacampeão, né? Cara, que tem de vídeo na internet da narração ali, mostrando você, mostrando o Serginho e tal. Cara, conta um pouco pra gente os bastidores disso, como que tá narrando isso. E você deu um spoiler aí, mas eu queria saber a sua opinião. Garfaram o Hamilton, deram o título pro Verstappen. O que você acha? Não foi nada arranjado. Não, arranjado tô dizendo não. Assaltaram, mas não é uma forma do brasileiro dizer, né? Garfaram, roubaram, assaltaram. Mas não foi nada arranjado. O que foi assim uma falta de bom senso total. E embora ele seja claro que foi culpado, tanto que foi demitido no dia seguinte, o Michael Masi, que era o diretor de prova, que é responsável pela decisão final. Vamos dizer, eu não quero justificar, porque faltou inteligência para ele, mas
não é uma justificativa, mas é uma desculpa, é assim, na época, depois disso mudou tudo de regra. Não pode mais o diretor de prova ter comunicação direta com o chefe disso, ou chefe da equipe, e naquele caso ficou, então, a Red Bull de um lado, né, que era o Christian Horner, e a Mercedes do outro lado, que era o Toto Wolff, falando com o Masi. E assim, questão de segundos para ele tomar uma decisão. Sim. Claro que atrapalha qualquer ser humano, mas onde eu digo que faltou inteligência dele. Se ele fosse um cara mais preparado, como era o Charlie Whiting, né, que morreu e o Masi ocupou o lugar dele, ia pensar imediatamente o seguinte: vou dar a esse campeonato o grande finale que ele merece. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha, entra todo mundo, troca o pneu todo mundo, tal, larga de novo, obedecendo as posições e sejam felizes. Sejam felizes, né? O Verstappen tinha uma pequena vantagem, porque ele tinha acho que um ponto a mais, então vamos dizer, ele podia arriscar, enroscar, bater e tal, porque aí ele seria o campeão. Então, claro que o Hamilton tinha isso na cabeça, tanto que o Verstappen já é mesmo muito agressivo, então ele foi mais agressivo ainda, e o Hamilton se defendendo, tudo. Aí teve aquela cena espetacular, né, de ultrapassa, o Hamilton encostou e tinha que ultrapassar, né, porque tinha abertura de asa e tudo, e o Verstappen falou: o que eu faço, né, ele vai me passar. Ele falou: deixa ele passar, mas de forma inteligente. Olha que recado bacana que a Red Bull mandou para ele. Tipo assim, deixa ele passar, assim, faltando pouco para ter uma outra linha de abertura de asa, porque ele te passa e você repassa. Sim. E foi isso que aconteceu. Então, é aí que eu te digo, cara, o campeão de mérito total foi o Hamilton, né? Foi o grande ano dele. Foi um ano muito bom do Verstappen, porque ele mostrou quem ele era, que hoje um tetracampeão, e que vai ganhar mais corridas e títulos, mas que é um fenômeno, ele está, hoje, se eu escolhi assim, fala os fenômenos da Fórmula 1, são muitos, mas vamos falar só os principais, vai, Senna, Schumacher, por exemplo, o Alonso foi, mas é lá atrás, Senna, Schumacher, Jim Clark, nos anos 60, né, Hamilton e Verstappen. O Verstappen já está nesse nível. Já chegou nesse nível. Já chegou nesse nível, não tenha dúvida. O Verstappen é o cara do momento, é um cara merece tudo que ganhou e vai ganhar mais. Mas aquele campeonato não. Aquela forma como foi ganho. Vamos lembrar que naquele final campeonato foi muito legal, né? Foi legal. Foi assim, eu sei que teve todo esse imbróglio por trás, mas eu lembro que, então, meu Deus do céu, era inacreditável. Eu tenho certeza que o Verstappen, claro, ganhei o título é meu. Mas assim, friamente, alguém analisando com ele vai ver que aquele ano foi um ano muito atípico. Por exemplo, o Grande Prêmio da Bélgica. Não teve. Teve uma corrida sob chuva, 2 voltas, largou o Verstappen na pole, e o Hamilton em segundo, acho que nem era o Hamilton, acho que era o Russell, e deram 2 voltas para completar o regulamento e terminou aquilo, uma corrida que não houve. Você vê, ali já valeu o campeonato do Verstappen, mas não estou tirando o mérito dele de jeito nenhum. Não, claro que ele tem mérito, mas até para quem não sabe da corrida, o Hamilton liderava, né? E aí teve, como que é o nome daquele russo que bateu? O canadense. Canadense. Latifi. Nicolas Latifi. Bateu o carro. Faltando 5 voltas. Pois é. E aí teve que entrou o safety car. Deram bandeira amarela em vez de vermelha. Exatamente. Aí rearranjaram os carros ali e aí que foi o problema. Foi o problema. Devia ter dado bandeira vermelha. E nessa forma de arranjar os carros, reagrupar, teve um erro também do diretor de prova, porque nessa ocasião você fala assim, você vai reposicionando, né? Os retardatários vão passando para ter a última posição, para ter as posições reais dele. E teve 2 entre o Verstappen e o Hamilton que eles não fizeram nada com esses 2. E acho que talvez esse tenha sido o maior erro. O maior erro, né? o maior erro. Regi. Eu entendo também o seguinte, Marcos. Eles estavam muito preocupados. O campeonato não podia acabar com bandeira amarela. Pode, mas eles não queriam. Principalmente aquele campeonato. Então, naqueles
aquelas 5 voltas, ele tinha decisões rápidas. Por que não bandeira vermelha? Era tão mais fácil, né? O Regi, você falou do Senna, falou do Schumacher, Verstappen. Qual foi o mais antigo que você citou aí, que eu esqueci Jim aqui? Clark. Jim Clark. Eu não vi correr, É. mas é o... Mas pra você, quem que é o maior piloto até hoje, né? De todos os tempos, assim, que você fala, esse cara aqui, ninguém bate ele, na lista, ele é o top 1, assim. Imagine o quanto é difícil responder isso, dada um esporte que você depende muito da tecnologia, claro, da técnica do piloto, sempre acima de tudo é a técnica do piloto. Mesmo hoje, quando muita gente, isso aí, qualquer um mais ou menos dirige esse carro. Nada disso. Não né? é verdade. Se põe esse mesmo carro para 2 pilotos diferentes e você vai ver a diferença entre um e outro. Mas é muito difícil. Por exemplo, por que nós estamos falando aí dos gênios, eu não citei o Fangio? Por quê? Nos anos 50, quando se corria com mais de 50 anos de idade, o valor deles, imagine, aquilo era coragem. Capacete de feltro, de couro, né? A cabeça era o limite do carro, não tinha Santo Antônio, quer dizer, capotasse a cabeça que ia... Que amortecia. Amortecer, né? E aquilo que era coragem, morria por ano 4, 5, né? Caramba. Aí foi com a evolução e tudo, e no meio dessa evolução, eu tô falando nos anos 50, que a gente não conta. Primeiro que ninguém viu. E o Fangio, por exemplo, ele ganhou 24 corridas, em 25 em 49 disputadas. Você vê como é que era. O campeonato tinha 6 corridas, 5 corridas, né? Então era um outro tempo. Bom, mas o Fangio é um Fangio, assim, na época, então, um cara ganhar tantos títulos assim, naquela época, e correndo por equipes diferentes, né? Não é sou piloto da Ferrari, não, é Ferrari, na época quem dominava era Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, que ele correu também, os últimos títulos dele foram pela Mercedes. E então o Fangio é isso. Não era o carro mesmo, nesse caso era o Fangio. Era o Fangio. Depois vieram vários caras, o Jack Stewart, tricampeão, o Jim Clark só ganhou 2, mas porque morreu. Sim. Né? E era um cara assim, era tão bom, tão fanático, ele corria tanto por amor, por gostar daquilo, que ele corria de tudo. Né? Ele era um piloto de Fórmula 1, mas ele corria de Fórmula 2, e, por exemplo, quando era na Inglaterra, corrida em Silverstone, tinha lá as corridas preliminares, uma de turismo, era um Ford Cortina, que o motor da Lotus era Ford, então era o Ford Cortina, por exemplo. Então tinha essa corrida, depois tinha uma outra, depois tinha Fórmula 8, depois Fórmula 1, ele corria em todas, e ganhava todas. Né? Então esse era um gênio. Hoje todos os caras mais puristas da Fórmula 1 se perguntaram qual é o grande gênio, é Jim Clark, né? Que depois acabou sendo um cara que foi durante muito tempo o recordista de vitórias e número de corridas. Ele correu acho que 79 provas só, né? E morreu na Fórmula 2 na Alemanha em 67. Então esse cara ia ser, no mínimo, na pior das hipóteses, tetracampeão. Bom, passa o tempo, entra 70, que foi a fase que a Fórmula 1 mais evoluiu, que é a fase do Emerson, o Piquet lá pro fim de 70, vamos considerar Piquet nos anos 80. Então foi a fase do Emerson, do Reutemann, do Niki Lauda, Ronnie Peterson, e é uma fase também que se morria muito, né? Sim. 3 por ano, por exemplo. O Lauda quase morreu, né? O Lauda quase morreu, mas o Emerson, quando entrou, ele fez amizade com um sueco, Joe Bonnier, ele fez amizade com um suíço, Joe Seifert, ele fez umas 4 ou 5 amizades. 4 morreram naquele ano. Ou naquele ano ou no ano seguinte. Então era uma coisa assim, tanto que levou o Emerson a uma história que eu vim a conhecer muito depois, confessada pelo Wilson, o irmão dele, para mim, num programa que eu fazia na TV, que naquele dia que o Emerson ganhou o título dele, em 72, em Monza, o Emerson falou para a família, para o Wilson e para o pai, pronto, eu vou parar. Caramba.
Missão cumprida. Missão cumprida. Inclusive, Graças a Região, Deus, para nós não foi a missão cumprida. O próprio pai, com todo o receio que tinha na época, né, o próprio pai convenceu, dizendo, olha, se você parar, essa é a sua paixão, você vai tentar voltar de novo, você não vai voltar na posição que você está, numa equipe, né? Enfim, graças a Deus. Inclusive, a sua primeira cobertura foi uma vitória do Do Emerson Emerson, foi. Fittipaldi. O título mundial. O título mundial. Foi a sua primeira cobertura de Fórmula 1? Na Itália. Tá Primeira pé cobertura quente, hein, oficial, pé quente, pé quente. O filho do Emerson, o Emo, que corre hoje, quando ele soube disso, ele falou, pô, vai ver minhas corridas todas. Né? Mas voltando lá então, voltando para o melhor piloto. Ah, é. Então vamos lá. Tirando o Fangio, Jim Clark, aquela coisa toda, a gente vai para... O Rubinho sempre diz uma coisa bacana. Ele tem o bom piloto, tem o piloto espetacular, tem o gênio e o super gênio. Aquele que é imbatível em condições normais. Esse super gênio é aquilo que eu te falei. É Schumacher, é Senna, próprio... Aí o Prost está um pouquinho abaixo. Tá? O Piquet, ele é um super gênio pela soma das qualidades dele. Eu vou explicar isso já, porque ele não está nesse grupo que eu vou dizer de... Assim, o grupo do Niki Lauda, o Piquet tá, sabe? Piquet, Niki Lauda, Alain Prost, embora o Piquet tenha batido o Prost várias vezes na disputa por título. O James Hunt entra também nesse... Não entra. O James Hunt era um outro caso, assim, nem o próprio Alonso, que chegou a ser o melhor do mundo, então, também não entra aí. Mas vamos lá, então vamos nos super gênios. Então você tem Senna, Schumacher, Hamilton e Verstappen, mas tem mais aí no meio, eu tô esquecendo de alguém. Nesse meio de sei lá, 90 para cá. Alonso você deixou de fora, mas tem o Verstappen, tem o Hamilton, tem o Senna, tem o Schumacher. Acho que... É isso. O Mansell também não entraria nisso, né? Não. Você vê o Hakkinen, um piloto excepcional, campeão do mundo 2 vezes em cima do Schumacher. Né? O Alonso foi campeão 2 vezes em cima do Schumacher. Então são caras... Esse grupo, vamos dizer, esse grupo não é nem B, esse A-1, é muito próximo, né? E o Piquet, isso que eu prometi falar depois, o Piquet era um cara, ele se sobressaía de todos pelo entendimento da corrida, pela inteligência, sabe? Sabe aquela coisa que todo chefe de equipe sabe muito bem e os diretores técnicos explicam para os seus pilotos. A corrida tem começo, meio e fim, que são partes completamente diferentes no desempenho do carro, no desempenho do piloto. Até no desempenho mental. Né? Até no lado psicológico. Você tem que ser forte em todos eles. Né? O que você pode fazer, o que você deve fazer no primeiro terço, o que deve fazer no meio, o que deve fazer na parte final. O Piquet era mestre nisso. Quantas vezes você viu o Piquet no meio da corrida e falou assim, nossa, tá caindo. É tudo coisa que ele estava, assim, exatamente aprontando para o carro dele tivesse, na hora decisiva, tivesse mais condições de fazer o que ele sabia fazer. Que legal. E eu acho que essas estratégias, assim, muitos espectadores não têm tanta noção do que acontece, né? E nem os comentaristas, tá? Os comentaristas tem. Eu tô vendo e tal, mas a informação mesmo você vai ter alguns anos depois. Ou então, no caso dos brasileiros, né, que muita informação é o extrapista, né? É no jantar, é no almoço, é no encontro, quando tá no Brasil, né? Aí você fica sabendo. Mas então, Regi, você, com toda a experiência que você tem hoje, você não consegue, por exemplo, ao olhar a corrida, saber, não, ele reduziu, acelerou, ele poupou um pouco aqui, isso aí só depois falando, ele te falando o que ele pensou ali, porque senão... É ali, mas hoje é diferente. Hoje você tem muito mais informações no computador. Né, no aplicativo, na verdade é o aplicativo que está aí para todo mundo que quiser, por $25 ao ano. Quantas câmeras que você tem lá na transmissão? Não. As câmeras o que vai ao ar são as que eu tenho. Tá. A transmissão tem lá 40 câmeras, mas o corte da câmera que o diretor corta e que você está vendo em casa são as que eu estou vendo. Legal. E isso
isso aí prova o quanto o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, lá atrás, o Boni lá de trás, o gênio, o cara que criou a TV no Brasil, o gênio, mas gênio assim, muito acima de qualquer coisa. Ele falava, inclusive no ouvido nosso, ele que ficava, né? E ele é meio rude para falar, né? Já falei para não falar isso, pô. Não falar isso, pô, né? E, por exemplo, Interlagos. Uma vez, eu estava no começo de carreira, Interlagos a gente tinha uma visão bem ampla, né? Que é um autódromo espetacular. Tá? E então eu vi um acidente acontecer lá na frente. Eu vi ao vivo, mas a câmera não estava lá. Então eu falei, olha, lá na curva tal bateu o cara. Falou assim, não interessa, pô, não tá na imagem, o cara não tá vendo em casa. Certíssimo, correto. Como é que eu vou narrar uma coisa que o cara não tá vendo em casa? Pois é. E nem que a câmera vai buscar depois, né? Espera que a câmera vai buscar o que ele dizia. Né? Que é isso. Então, a gente vai aprendendo através desses gritos dele e tal, que, nossa, todos nós devemos muito a ele. Que legal. Só, Regi, fiquei na dúvida ali. Você falou alguma coisa sobre um aplicativo que você tem acesso a algumas informações? Fórmula 1, F1. Tá, Você bota no app, né, para comprar, na loja, app, na loja, e você baixa F1. Custa $25, você baixa ele, você tem, nesse aplicativo você tem informações. Tempo volta, diferença do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, até o fim, a melhor volta de cada um, você tem, quando ele para, não tem quanto tempo leva no box, isso é minhas continhas ali sempre. Não tem porque não dá para ter, né? Mas tem assim, aí você teria que ter, porque no final, por exemplo, tem. Por que tem? Porque você fala assim, o cara virou em 1:30, na volta seguinte virou em 1:40, então ele demorou 10 segundos no box. Né? Mas isso você só vai ver quando tudo tiver terminado. Aí você tem o pneu que ele está usando, quando ele trocar, muda de cor pro pneu, e se tiver, por exemplo, você tá lá, um pneu vermelho, que todo mundo sabe que é o macio, se ele tiver a bolinha vermelha cheia, é porque é um pneu vermelho novo. Pô, que legal, isso eu não sabia. Se tiver uma, como se diz, de lua nova, né, que só tem o aro, é um pneu usado. E quantas voltas? Tem lá o vermelho, sabe, eu sei que esse cara deu 7 voltas com vermelho, agora ele tá na 16ª com amarelo. Então a gente está sabendo tudo isso, cada um quantas voltas. Então você sabe, indo direto à sua pergunta, você sabe que o cara reduziu, você não sabe por quê, mas hoje, se você olhar lá, é que não tem tempo, né? Coisa instantânea, assim, do comentarista começar a analisar isso, aquilo, mas você pode assim, subentender que esse cara achou que é necessário economizar pneu nesse momento da corrida. O Verstappen faz muito isso. Então, isso acontece. Agora, se saber é no fim da corrida. Quando você vê o piloto falar. Regi, você só me corrija ali a datas, tá? Se foi ano passado, se foi nesse ano. Cara, você lançou um livro da sua biografia. Conta um pouco como que foi o processo, como que as pessoas fazem para comprar esse livro? Conta um pouco dele pra gente. Foi o ano passado. Esse livro eu estou para fazer há algum tempo, todo mundo insistindo que eu fizesse e tal. Eu hesitei um pouquinho e tal, mas resolvi fazer na primeira pessoa, falando, claro que tem toda a minha carreira, assim, desde como é que eu me tornei jornalista, como é que eu saí do futebol que eu cobria para ir cobrir automobilismo, contra a vontade dos meus pais, obviamente, né, porque eu estava cobrindo um clube grande, que era o Palmeiras, eu viajava para o exterior com o Palmeiras, e apostei numa Fórmula 1, né? Apostei no Emerson, na verdade, né? E fiz um projeto para o meu jornal, o Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, vamos cobrir isso diretamente em loco, ao preço tal, calculei tudo, me dá tantos dólares por dia para pagar hotel, para pagar aluguel de carro, para pagar a viagem entre um país e outro e tal, e que eu consigo cobrir isso porque o Emerson vai ser campeão em setembro. E eles viram o plano, opa, deve estar certo, mas demorou um mês e meio, digamos assim, para analisar, e falou, pronto, vai. E ele foi campeão dia 10 de setembro. Então essas coisas
Foram coisas assim que estão no livro, Aham. tudo isso, né? E aí tem as histórias. Por isso que eu digo o seguinte, Marcos e Arthur. Não é um livro dedicado ao fanático. O fanático vai adorar. Mas quem não é, vai adorar do mesmo jeito. Porque é um livro, é a aventura de um cara, no caso um casal, porque eu casei e levei minha mulher para isso, e a gente correndo o mundo com a Fórmula 1. Então essa aventura toda, o que significou, as dificuldades passadas, você ter que dormir em banco de estação de trem, né? Por questão de horário e dinheiro, Aham. porque a grana conta muito nisso, né? Claro que para ser aprovado, eu fiz uma conta bem baixa. E, enfim, é maravilhoso. Tem passagens lá maravilhosas, passagens engraçadas, passagens bem curiosas. A capa ficou linda. Linda. Todo mundo vai Então, gostar. Chama-se essa- Muito Além do Grid, que é Muito exatamente além do grid. muito para dizer que contando o que está por fora, por trás das pistas, né? Só falar a forma de comprar. Livrarias da Vila, em todo o Brasil, chama Livraria da Vila, e o site, aí é até melhor, porque se compra direto, é mais garantido, tá? E tem entrega, tem essa coisa toda. O site chama-se www.automotoresporte, né? automotoresporte.com/loja. Boa. Mesmo que se não quiser o /loja, vai chegar no site do mesmo jeito e aí procura a loja, aí você compra. Acho que é R$79. E é lá assim. que você compra também o famoso anuário. O anuário, sim, também. Todo ano tem ali contando o que foi, o que É. aconteceu no automobilismo inteiro do ano, né? O anuário chama-se Automotor Isso. e nós estamos agora, nós publicamos, tá nas ruas agora, a edição número 33, são 33 anos. É um livro de 460 páginas, maravilhoso, né? As melhores Tem fotos do alguns mundo. em casa lá, espetacular. até uma peça de decoração ali, é muito É uma bonito. peça de decoração Muito que os bonito. executivos deixam nas mesas, desde os Exato. presidentes de empresas, tudo. Compra-se também pelo www.automotoresporte.com/loja. Boa. Achei legal esse detalhe da carreira do Regi, eu não sabia. Então ele teve que assumir um risco também no começo Sim, de sair claro. de um clube como o Palmeiras. E acho que o futebol já naquela época devia ser muito mais... Futebol era futebol. O futebol sempre foi futebol, né? Pra ir pro automobilismo que ainda tava conquistando seu Para espaço. chegar né? no Palmeiras, ou seja, para chegar num clube grande, você suava muito a camisa, você cobria de esgrima a golfe, a futebol americano, a handball, tudo que viesse. Todo fim de semana eu estava trabalhando em alguma coisa desse tipo. Futebol amador, é tudo para você ir galgando, você chegar num clube grande que está lá sempre ocupado, né? Vamos lá, eram 4 em São Paulo. E o de Santos, mas o Santos era coberto pela sucursal de Santos. Então eram 4 em São Paulo. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Portuguesa. Né? Portuguesa era grande, cara. Então tinha as 4 vagas ocupadas por uma geração anterior à nossa. Então o cara não vai deixar. Aí trocou o do Palmeiras, passou para um cara da minha geração, que era o Tuca Pereira de Queiroz, meu maior amigo da minha vida. Morreu em 98, e o Tuca era tão bom que o Estadão na época, ele criou, já tinha o Jornal da Tarde, mas criou a edição de esportes, que era um jornal que saía só aos domingos, logo depois dos jogos estava na rua, que era um negócio assim que reunia a nata do jornalismo, e levou o Tuca dali para a edição, sobrou a vaga do Palmeiras, e falou, o meu editor, que é o cara que me deu no meu primeiro emprego, falou assim, topa? Eu falei, topei. E eu sou São Paulino, mas topei. E fiquei no Palmeiras até, puxa vida, grande carreira ali no Palmeiras. Que legal. Eu vi os melhores, eu não peguei a grande academia anterior, porque era um negócio de Tupanzinho, Palmeiras era imbatível, mas peguei, assim, a época de Dudu, Ademir da Guia, Leão, Luiz Pereira, nossa, cara, que time, César, que time. E não virou palmeirense? Você divulga Não. seu time, não, de coração? Você divulga seu time de coração? Divulga. São Paulo. São Paulo. Eu não virei palmeirense, mas eu te digo o seguinte, assim, eu torcia pelos meninos.
né? Contra o São Paulo eu ficava assim meio no empate, mas eu torcia pelos meninos, em qualquer circunstância. Boa. E a gente viajava o mundo, o Palmeiras jogando excursão, então a gente viajava o mundo. Mas Regi, e assim, e o que motivou essa mudança? Porque assim, até os dias de hoje, você pivotar de algo que você tem hoje, enfim, tem experiência, né? Tava num clube grande, né? Até hoje mas na época, né? Tinha toda essa relevância. Além de coragem, assim, essa mudança aí foi pensado, teve um estudo, uma análise mais estratégica por trás, ou simplesmente porque era uma coisa coração? No dia 1º de maio de 94 foi o dia que o Senna morreu, né? Então, esse 1º de maio é um ícone para nós, pro bem e pro mal, né? Então, num dia 1º de maio de 72, teve uma corrida em Jarama, na Espanha, em que era um ano assim que a Ferrari estava disparado o melhor carro para ser campeão do mundo, mas disparado. E o Emerson na Lotus, que a Lotus estava crescendo, e o Emerson deu um banho nos 2 carros da Ferrari e ganhou a corrida em Jarama. Assim, não tinha televisão, hein? Eu estava ouvindo pelo rádio. E aí eu falei assim, puxa, que vitória. Eu falei, vou apostar nesse cara. Fui para casa, fiz o plano, na segunda-feira apresentei lá no Estadão. E no 1º de maio. 1º de maio. Curioso, hein? Pô, isso aí eu não sabia, não. Regente, tá chegando no final aqui. Sabe que nos investimentos, a segurança é muito importante. Acho que a primeira coisa ali, quando você monta o portfólio, vou entrar aqui mais na sua seara, Arthur. Tem problema. É você olhar a segurança ali do investimento, né? Olhar o perfil do investidor e o que vai ter de segurança ali para montagem do portfólio dele, né? Bem como na Fórmula 1. O que você percebeu de evolução, Regi? Vamos falar, não gosto de trazer muito isso, mas desde a morte do Senna, porque desde a morte do Senna, nenhum piloto morreu mais na pista. Teve o caso do Bianchi, que ficou internado um bom tempo, né? Mas ninguém morreu mais na pista. Como que você vê a evolução da segurança até hoje? E como que o Grosjean, por exemplo, saiu do meio do fogo, né? Milagre. É milagre. É a segurança que existe hoje na Fórmula 1, né? A maior evolução que aconteceu no automobilismo, eu acho que no esporte em geral, mas principalmente no automobilismo, que é uma coisa que tá, o risco de vida está ali, né, iminente, é a segurança. Antes do Senna, vinha melhorando cada ano, cria-se isso, cria-se aquilo, cria freio de carbono, enfim, várias coisas que iam melhorando o desempenho do carro, mas a segurança, por exemplo, teve um momento lá por 82, 83, 84, que eles criaram o tal do efeito solo, né? O efeito asa, o carro asa, né? Era um carro que voava, mas era extremamente perigoso. Extremamente. Na época do Villeneuve, fazer aqueles acidentes espetaculares dele, tá? Inclusive morreu num deles. Em benefício da segurança, esse regulamento eles deram um passo atrás, quer dizer, proibiram o carro asa, né? Então tudo isso em nome da segurança. E quando chega ao Senna, um pouquinho antes do Senna, imagine só, o ano do Senna estava estreando a tal célula de sobrevivência, que é o cockpit. Certo. E realmente um negócio inatingível. Você vê que não fosse, no caso do Senna mesmo, não fosse a barra de suspensão, você vê o corpo dele Intacto. Nada, intacto, né? Você vê capotagem, você vê o Alonso mesmo sofreu um acidente em Interlagos, também o Mark Webber, também australiano, de sobrar só aquele pedacinho de carro no meio e o piloto lá dentro, que é a célula de sobrevivência. No Canadá? O Kubica, pois é. O Kubica no Canadá, nossa, que coisa mais terrível que aquilo. Então a célula de sobrevivência, aquilo não dá para atingir o piloto, né? E foi no ano do Senna, só que no Senna, assim, a fatalidade é uma coisa que não dá para ir contra. Então você vê, saiu um braço de suspensão de um lugar aqui e
podia atingir qualquer outro lugar, capacete aqui, capacete aqui, capacete aqui, e foi atingir o lugar mais frágil do capacete, que é a emenda com a viseira, né? Ponto de entrar uma barra daquela. Cima, um pouquinho para baixo. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tinha. Para baixo sim, porque pegava o olho, mas um pouquinho para cima ou para o lado, sim, né, sairia fora. Enfim, mas a segurança, pô, você tem razão, você não morreu mais ninguém. Morreu o Bianchi em outras circunstâncias. O Bianchi não morreu na pista. O Bianchi foi um absurdo, né? O Bianchi sofreu um acidente, teve um acidente com outro piloto, eles chovendo pra caramba, a luz natural quase zero, né, no Japão, e a direção de prova insistiu em manter a corrida pelas 10 voltas que faltavam, que é tipo assim, bom, vamos completar as voltas. Uma bobagem, cara. Então, tava esse acidente, que quando chegasse no tal ponto, eles iam reduzir a velocidade, o Bianchi não estava ainda nesse ponto, foi frear, saiu, mas quando ele escorrega numa pista molhada, ele vai bater num trator que não era para estar lá. Pois é. Num trator de 9 toneladas. Um negócio que não era para estar lá. E não tem vida criada. Assim, ainda assim ficou mais de um ano, né, internado. Ficou mais de um ano internado. Então, assim, não teve mais acidente. Morreu na Fórmula 2, né, em Spa. Isso. Por sinal, da equipe Renault, lá, amigo de todos eles, amigo do Colette, tudo, que é o Antoine Hubert. Na Fórmula 2, Fórmula 2, pista, preliminar, né? Da Fórmula 1, que era um grande amigo do Gasly. Tá? Toda vez que o Gasly vai a Spa, ele vai lá no local, faz uma homenagem ao Antoine. Pois é, então teve uma evolução na segurança muito grande, e acho que tem coisa para evoluir ainda, né? Tem, porque sempre tem, mas assim, olha, não sei onde mais, né? Você vê, discutiu-se muito na época a cobertura. Primeiro, depois que passou a cabeça a não ser o ponto de apoio, criou-se então o Santo Antônio, e a regra era que o ponta do Santo Antônio até a ponta do cockpit aqui, que cobria o motor, o motor lá, que vinha do bico do carro, até o Santo Antônio, que era anterior ao motor, tinha que ser uma linha reta que a sua cabeça ficasse abaixo dela. Sim. Ou seja, uma capotagem, você tinha um ponto de apoio que é a frente do cockpit e o Santo Antônio. Você ficaria ali dentro e salvou muita gente. Mas faltava ainda alguma coisa. Então se estudou o tal do shield, que é o que se usa na Indy, né? Que é aquele para-brisa, não de vidro, mas aquele para-brisa, né? Assim, legal, mas a Fórmula 1 aprovou outra, que foi o halo. Muita gente, puxa vida, cara, que coisa feia. Não, de fato, já salvou de lá para cá, desde que o halo tá, não sei quantos anos, 10 talvez, já salvou 10 vidas. Com certeza. Com certeza. E a mais emblemática do Grosjean, que o carro partiu no meio, né? Do Grosjean, cara, do Grosjean não tem explicação. Não tem explicação. Imagine, além de partir no meio, ficar uma parte antes do guarda-reio, a outra passar, né? Ainda tem um incêndio total e ele dentro do cockpit pegando fogo. Aquilo, assim, tinha uma imagem dos pilotos no box, assim, tudo, pô, desesperado. Perdemos um cara, um desespero danado. E os bombeiros que chegaram ali não podiam entrar no fogo. Eles não tinham toda a vestimenta que tinham, mas não, fogo era eu aqui, não dá para entrar. De repente, você vê um vulto saindo do fogo, era o Grosjean pulando o guarda-reio. Primeiro, como é que ele não desmaiou? Né? Como é que ele não perdeu o sentido? Caiu o fogo, em 2 minutos acabava com ele. E como é que ele teve força para pular aquilo? Tanto que o grande ferimento dele foi nas mãos, e ele apoiou as mãos no guarda-reio vermelho de incandescente, né, para saltar fora ali. E para quem não viu esse acidente, tá lá na série do Netflix, tem, no Drive to Survive, né? Tem. Regi, para finalizar aqui, a gente já fez muita coisa junto, e sempre que eu faço algum evento com você, eu faço uma pergunta. Tem uma foto muito emblemática que vai aparecer aqui na edição, que tem o Senna, o Prost, o Mansell e o Piquet. Uma foto muito emblemática, né? Vamos pro grid de 2025.
Quem seriam os 4? Quem seriam os 4 desse grid agora? Bom, primeiro eu gostaria de falar rapidinho dessa foto de 1986 em Portugal. Foi uma criação do Bernie Eccleston, de botar os 4 que lutavam pelo título ali. O Senna de Lotus, que era, vamos dizer, era meio que o azarão, Sim. né? O Prost e o Piquet com a Williams, que era o grande carro, e o Mansell, o Piquet e o Mansell de Williams e o Prost de McLaren. O título seria, naturalmente, entre Piquet e Mansell. Acabou caindo nas mãos do Prost por outras razões também. Aquela coisa, a Williams deixou muito um brigar com o outro, no final deu aquilo. O Prost caiu no colo o título. Mas o fotógrafo que fez aquela foto, Keith Sutton, é o meu grande amigo na Fórmula 1. Pô, que legal. Meu grande amigo. Eu fiz várias histórias com ele, fotos com ele. Quando essa foto fez, se eu não me engano, 30 anos ou 40, ele levou para Interlagos um painel e nós fizemos ali fotos na frente do painel. Um amigaço. Legal. Colabora com o meu anuário, esse automotor. Ele tem fotos dele lá. Mudando para 2025. Posso pular? Vamos lá, 2025. Não, mas o grid tá bom de 2025. Não tá difícil, não. Logicamente, Piastri, Norris, Sim. Verstappen, Leclerc. Tá muito fácil. É mesmo? Não por qualidade, pelos 4 que tem chance de título. Mas eu vou... Você quer qualidade? Eu quero qualidade. Porque a gente tem o Alonso, tem o Hamilton, a gente tem Não, pessoa qualidade boa eu não aí. vou deixar o Hamilton fora nunca. Não vou. Então, Hamilton, Leclerc, vai lá. Entre Piastri e Norris, vamos lá, meio pau a pau, eu vou deixar o Piastri e tirar fora o Norris. Tá. Você acha que ele é mais piloto? Não é mais piloto, ele é mais talhado para ser campeão. Legal. Mais mentalmente, coisas desse tipo. E no lugar dele pode entrar um Alonso, não, vai. Mas o Alonso, por hierarquia, por resultados, é o Alonso. Mas tem novatos ali que... É um ano de muito novato aparecendo bem, né, cara? O Lawson, o Hadjar, o próprio Bortoleto. Mas a foto estaria Hamilton, Piastri, Alonso e esse quarto. Não, eu falei Leclerc, Hamilton, Piastri e Alonso, no caso que você está falando. Isso. Mas eu não poria. Não? Eu poria Hamilton... tem o Verstappen, né? Pô, tem Verstappen ainda. Pelo amor de Deus, cara. Você tá me jogando numa fogueira danada. Então vai lá. Pelo histórico, Hamilton, Verstappen, não é na ordem. Hamilton, Verstappen, Norris e Piastri. Caramba. O Hamilton, assim, vamos dizer, pelo que fez e tecnicamente e tudo, mais piloto que o Leclerc. Tá tomando um banho do Leclerc na Ferrari? Tá. Aí, se me der 2 minutos aqui eu vou explicar. Tentar explicar. Primeiro, o Leclerc é um garoto Ferrari, ou seja, ele nasceu dentro da Ferrari. Desde que corria de Fórmula 4, antes da Freca, antes da Fórmula 3, antes da Fórmula 2, ele já era Ferrari, já era da Academia Ferrari, cuidado pela Ferrari. Então é um piloto ali, ele não conhece outra equipe a não ser a Ferrari. Então é um piloto da Ferrari, acabou, ponto. E com todo o talento que tem. E vamos lá ao Hamilton. O Hamilton, o que acontece? Primeira coisa, isso é uma teoria minha. Tá. Mas eu conheço muito o modo de ser de um inglês. Né? Conheço muito. Vivi grande parte na Inglaterra. Sei o que é um inglês nato, que é o caso do Hamilton. Você bota esse inglês nato numa pequena empresa, mínima empresa, pequena, onde tem... não é tão pequena, a equipe de Fórmula 1 não é tão pequena, mas tem 200 funcionários, sendo 150 italianos, e os de proa, os que estão trabalhando ali, que são os 80 que vão para uma corrida, tem 50 italianos e 30 de outros idiomas, de outras nacionalidades. Mesmo o inglês que seja engenheiro, ele vai trabalhar dentro do sistema italiano. Ele vai absorver o sistema italiano. Né?
Ali é a Itália. O engenheiro que fala com Hamilton é um italiano que fala muito bem inglês. Tá. Os dois. Por isso que não casam. Você vê no rádio quanta diferença de opinião. Porque, Marcos, o que é diferente, você não imagina. É botar um argentino com um brasileiro. Tá? Você não tem ideia do que é a diferença. Então, o cara já na idade que está, o Hamilton, para mudar o modo de ser dele, não é um modo de correr, o modo de ser. O modo de correr é uma outra coisa, que aí é um carro diferente, de forma, uma tocada diferente, tudo, mas aí ganhou corrida, né? Ganhou sprint, Pois né? é. Fez pole e ganhou sprint. Coisa que o Leclerc não conseguiu ainda. Eu acho que o Hamilton não ressurge este ano na Ferrari, mas ele tem gabarito e tem força mental para ser o Hamilton lá ainda. Sério? Ele tem mais um ano de contrato. Mas o terceiro ano é opção dele e não da Ferrari. Eu acho que se o ano que vem ele fizer um ano ruim, como esse, é ruim, para um Hamilton é ruim, ele é capaz de dizer, chega, vamos negociar um negócio aí, eu fico sendo um diretor da Ferrari, ou volto a ser um diretor da Mercedes, que ele seria muito bem aceito, e para de correr. Acho, é minha opinião. Se ele fizer um ano bom, ele vai fazer um terceiro, porque aí a opção é dele, não é da Ferrari. Legal. Falando do Hamilton, só para finalizar, eu sei que a gente ia finalizar já, mas eu perguntei para você quem que era o melhor piloto, o maior piloto de todos os tempos. Eu não conheço nenhum piloto, e você, na sua longa carreira aí, não sei se você já viu, algum piloto que no primeiro ano dele, na primeira corrida da Fórmula 1, ele já foi pódio. Primeiro ano ele lutou pelo título, e nos outros anos seguintes ele sempre lutou pelo título. Você acha que esses skills aí, eles levam o Hamilton a ser o maior piloto de todos os tempos? É um deles. Fora os números, Sim. 105 vitórias, 104 poles, ou até mais, sei lá, 104 poles, 105 vitórias, 7 títulos mundiais, entre parênteses 8. Né? Não, é um cara. Outra, Hamilton, ser humano. É diferenciado. Ele, o Sebastian Vettel, diferenciado. Aquele cara que pensa na natureza, pensa nos animais, pensa no ser humano, tem um outro lado de vida, ele é um ser espiritualizado. Que legal. Tá? Legal. Isso é uma coisa que diferencia mesmo de todos eles. Que legal. Você lembra o Vettel correndo atrás do macacão, salve as abelhas. Salve as abelhas, porque depois foi se estudar isso, que sem a abelha a vida acabaria. Só isso. E é que eles sabem o tamanho deles, né? Que legal. Regi, cara, eu não tenho como agradecer esse papo aqui. A gente ficaria mais umas 3 horas conversando. Daria bastante história aí. Bastante história, mas obrigado pela parceria de fazer os eventos com a Manchester. Obrigado por esse podcast aqui. E, cara, espero continuar seu amigo por muito, muito tempo ainda. Obrigado, viu? Com certeza, Marcos, Arthur, prazer demais de te conhecer e de falar contigo. Prazer enorme também. Marcos, você sabe o que significa Manchester para mim, né? Sim. Primeiro, uma XP, com a grandiosidade que tem a XP, de um Benchimol que eu conheço bem e que é uma paixão que ele tem pelo automobilismo. Eu só estou falando no alto da XP. Tá. Né? Falando em Manchester, vocês fazem um grande trabalho. E vocês me chamam para participar desse trabalho, que eu agradeço muito, acho muito legal e gosto muito. E com certeza vou continuar por muito, muito tempo. Pode acreditar. Boa, muito obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, e se você quiser seguir a gente aqui no Instagram, @Manchester Invest. No YouTube você já está vendo aqui o nosso podcast. E espero que você goste desse episódio. E a gente se vê no próximo. Um abraço, valeu.